poderem compreender. Vencemos esse monstro do Real Madrid. Só um dia igual a esse dia foi o 25 de Abril. Esse é o marco principal da história do clube em termos futbolísticos. Nunca se poderá apagar. É difícil aquilo que eu ainda hoje sinto com estas coisas. A história de Amsterdão começa em Berna, 1961. A fotografia perfeita. O meu pai fica muito ligado, e essa imagem fica muito ligada como as mais emblemáticas da história do clube. Glória na Europa, derrota copiosa na Intercontinental. Mas há sangue novo no balneário. A entrada do Eusébio no Benfica foi quase como esta pandemia. Mas só ao contrário, aquela foi para bom e esta é para lá. Chegou ao Benfica no inverno, cheio de frio. Até vou dizer, eu até lhe emprestei uma camisola de lã, porque eu só tinha roupa de verão. A avó Elisa, que era a mãe do Eusébio, a avó Elisa mandou uma carta dirigida ao meu pai a pedir-lhe, como pessoa mais velha, para tomar conta do filho. Tomar conta no sentido de o orientar e etc. A Mário Cuna tomar conta dele. E tudo. É a conta do banco, até tudo. O dinheiro era quem geria, que era mais um pai, não é? Assim dizer, era mesmo, o senhor Mário Cuna. E o meu pai tomou isso muito a peito, e tão a peito que eu acho até que na morte ele levou isso muito a sério. Depois do afiado morrer, ele também foi embora. Mas dá que pensar. Ele já estava doente, de facto estava doente. Mas depois da morte do Eusébio, ele entrou numa tristeza profunda, nunca mais recuperou. E depois só dizia, então, mas era eu que tinha que ir primeiro, Fomos para o treino na terça-feira. A gente ia de elétrico, porque a gente não tinha dinheiro para ir de táxis ou coisa assim. Nem tínhamos automóvel, não tínhamos nada. E então íamos de elétrico. O condutor, a gente via qual era o condutor, se era do Benfica, e ele levava a gente até onde é hoje a Avenida do Eusébio. O elétrico ia afrouxava e a gente saíamos todos. Íamos a pé para o campo. Isto aconteceu na terça-feira. Na quarta, a mesma coisa. Na quinta, foi o treino conjunto. Primeiro, os treinos à quinta-feira era 2 horas. Aquilo era treinar. Não parava. E quando o Eusébio começou a jogar, ficou tudo boca aberta. Entre nós dizíamos, um tem que sair. Este rapaz tem que entrar. E entrou. O Neto, coitado, que já lá está, meu querido amigo,
lá está. Mas eu assim para mim, Mário, olha o que vem para aí. E eu disse-lhe assim, olha, o que é que vem para aí, sabes o que é? É como Deus lá da frente vai para a rua. Ainda bem que ele é a defesa, porque senão muita gente ia para a rua. Foi o que aconteceu. O Valdetti foi criticado. Não ganhava um jogador estabilidade pelo centro. Bela Gutmann mexeu. Titularidade Eusébio e Simões. Eu e o Eusébio jogámos 14 anos juntos e que aquele foi o primeiro jogo que fizemos juntos. Não podiam ter escolhido melhor, senão aquele para aprender logo que no futebol há hostilidade e tendo eu um jovem quase adolescente ter que aprender a ter que saber jogar e ter força anímica para confrontar com situações realmente muito desfavoráveis. Derrota 2-1 no Centenário, em Montevideo, perdida a finalíssima da Intercontinental, a certeza de o Benfica preparado para defender o título europeu. Em Viena, empate a 1, perante um recorde de 80 mil pessoas. Na Luz, retumbante goleada. Coluna recuou no terreno para Eusébio ter liberdade. O miúdo respondeu com um golo, o primeiro de 56 europeus. Fomos jogar contra o Nuremberg com 11 graus abaixo de zero, com três dedos da altura de neve. Eu lembro-me perfeitamente da marcação do campo, uma coisa estranha, todo branquinho e depois com aqueles riscos quase preto. Só com a camisola em cima do corpo. Problema do diabo. Os pés entravam dentro da neve, não é? A volta chegava e caía no gelo, caía. Mas a volta não se aguentava em pé. Eu estou plenamente convencido que hoje não se faria aquele jogo. Foi um esforço subnatural. E perdemos. E com toda a justiça nós perdemos esse jogo. Felizmente só perdemos 3-1. Eu lembro-me perfeitamente, foi o Cabo que fez o gol, a jogada que ele faz, o Alguinha estou para trás e ele encostou e fez o gol. E eles ficaram todos contentes, os adeptos do Benfica desiludidos, agora é que vamos ao ar e tal. Mas depois, aqui no Estádio da Luz do segundo jogo, levaram 6. Ganhamos por 6, eles nem tiveram tempo para respirar. É uma pequena faixa nova, mas a gente, a nossa garra, a vontade. Eu fico com a sensação que nasce o inferno na Luz. É aí que tudo começa. Foi a maior loucura que ainda vi num estádio. A barulheira era quase impossível ouvir o apito árbitro. Isto ficou na rotina, estes anos todos depois. Para mim, o inferno da Luz nasceu nessa manhã. Foi naquele dia, porque ainda estava a entrar gente para o campo. Já estávamos a ganhar 3-0. Campeão da Alemanha, quer seja ontem ou de há 50 anos, é o campeão da Alemanha. Ganhamos 6-0. Completamente impossível o adversário não sentir. Ter que resistir ao valor dos jogadores que a equipa tinha e também àquela barulheira que era uma coisa importante. Na última etapa, antes da final, outro gigante, o Tottenham, primeira equipa do século a vencer a Liga e a Taça da Liga Inglesa no mesmo ano. Na Luz, vibrante 3-1 para o Benfica.
mas é de uma derrota saborosa que eles não se esquecem. E as pessoas não sabem o que é que se passou lá, porque não viram na televisão. Havia umas rocas, pá, uma coisa que os adeptos levavam, aquilo era entostador, pá, aquilo, meu Deus do céu, não dava cabo não só dos ouvidos, mas do nosso juízo público, quase todo de pé, uma noite chuvosa, Bela Goodman, os seus jogos psicológicos, imagino que chovia e ele dizia que os homens do Tottenham tinham feito propósito para encher a raba toda de água, podia ser, que era uma vergonha e tal, fez uma guerra tremenda. Lembro-me perfeitamente que o Benfica marcou primeiro, com José Águas. Eu estei à baliza, com o meu pé esquerdo, mas está mal. Aquilo parecia um cruzamento de agora, não é? E o José Águas acredita que pode fazer a emenda, e enfim, a bola dentro da baliza e começámos a ganhar 1-0, foi um estímulo extraordinário. Simão centers, Águas nets, goal to Benfica. Aquilo foi uma autêntica batalha. Só faltava matarem a gente, não é nada. Nós quase que deixámos de ser os grandes jogadores para passarmos a ser os grandes lutadores. And after 23 minutes, reward comes. White gives a perfect pass to Smith. Goal! Aquilo foi um sofrimento terrível, Costa Pereira a brilhar, os cruzamentos a sair, não gostava tanto. O que é que eu posso dizer do marido que eu me apaixonei? Com 15 anos, casei com 19 e fui muito feliz. O pai foi um pai cuidadoso, preocupado, pronto, olha, só posso dizer que tenho muitas saudades, mas que vive no meu coração eternamente até eu ir ao outro lado, ter com ele. Tenho muito boas recordações do meu pai, tenho muita pena dele ter partido muito cedo, tenho muita pena dele não ter partilhado a vida do meu filho, porque o meu pai faleceu 2 meses depois do meu filho ter nascido. Back comes Benfica and somehow Spurs goal survives. Coluna foul John White. A penalty. The kick's taken by Blanchflower. Goal! From now on, Spurs can do everything but score. For Benfica, it's sheer nightmare. E nós a fazermos partida, toda a gente a correr, toda a gente a lutar. Mas a gente, como equipa de grande categoria, tínhamos e mostramos aos ingleses que nós é que éramos os campeões europeus. Nova final europeia. Um espírito de equipa tremendo, uma explicação que sobrevive ao tempo. O grande trunfo disso tudo tinha sido com a criação do lar do jogador. Todos os dias nós contatávamos e isso era o grande trunfo do trabalho do Otto Glória. Havia que ir um pouco mais além. E é aí a visão de Otto Glória que entra. Os jogadores passaram a ter uma vida full-time entrega no futebol. Eles tinham uma família, não é? E depois iam para a segunda família, que era quando estavam todos juntos. E tinham uma aproximação muito grande uns dos outros. E conseguiam levar isso para o balneário. Não tem um dia de folga, que é o de segunda-feira. Mas à segunda-feira a família juntávamos, ou íamos para a casa do Coluna, ou íamos à casa do Águas, havia assim um intercâmbio de uns mais pronto, que estavam mais próximos. O mais pitoresco era que eles, quando contava alguma história que era menos... em relação à minha mãe, que era menos pacífica, ele escolhia datas sempre
anteriores ao casamento. Pronto, e os temas era sempre o futebol. Com tudo isto, e mais a arte e o talento que já estava dentro da equipa, o Benfica domina. Ganha campeonatos uns atrás dos outros. Porque era a criação da amizade. Com a diversão depois do treino, íamos ao cinema, estávamos juntos, vivíamos a maior parte do tempo todos juntos. Uma amizade extraordinária. Nasce esse novo Benfica. Otto Glória foi realmente o grande vencedor dos campeonatos europeus sem ano. Nascido na cabeça de Otto, moldado pelas mãos de Bela, o Benfica tinha pela frente o maior desafio de sempre: ser a primeira equipa a derrotar numa final o pentacampeão europeu Real Madrid. Ora, o Real Madrid era a melhor equipa do mundo. Ia chegar com uma equipa que já tinha ganho a Taça dos Campeões Europeus, mas ainda não conseguia, por esse mundo fora, ser famosa. E quando o Real Madrid chegou ao aeroporto, eram centenas e centenas de jornalistas e fotógrafos e sei lá o quê. E quando o Benfica chegou, 1 ou 2 fotógrafos eram nossos, o resto não estava mais ninguém. Mas esteve a BTV, mal abriu portas, em 2009. A visita guiada a Amsterdão não poderia terminar num local mais sagrado para a família benfiquista. Foi neste mesmo relevado que em 1962 o Clube da Luz venceu o Real Madrid por 5-3 e se sagrou bicampeão europeu. Todos se recordam das imagens de José Águas levantando a Taça dos Campeões Europeus e de Eusébio a ser levado em ombros. Voltamos a preto e branco, a 1962. A história que todos conhecemos podia ter terminado de forma tão diferente. Sabe que a gente estava a perder 2-0. Sabe o que é que aconteceu? O Munhoz, como era um homem, o treinador do Real Madrid, era um homem muito inteligente, trocou os jogadores, pôs o Puskas na frente e meteu o Di Stéfano cá um bocadinho mais atrás. O que é que aconteceu? O Germano não marcava o Puskas e o Cave não marcava o Di Stéfano. E aquilo andou ali um bocado baralhado, porque os 2 golos do Puskas, os 3, mas os 2 primeiros, foi de um descontrole que houve ali entre o Cave e o Germano. Depois aquilo a gente chamou a atenção, começou-se a marcar bem, o Germano agarrou-se ao Puskas e o Cave agarrou-se ao Di Stéfano. Pronto, o Di Stéfano que nunca mais tocou na bola. O Di Stéfano era um jogador que organizava. E quando o Cave vinha até ao meio campo, marcar, o Cave gostava dele quando ele aparecia e ele dificilmente se movimentava. O meu gol do desafio foi o segundo gol, foi o do Cave. O Cave, o Eusébio para a bola com o peito, dá para trás e o Cave ia chegar a médio. O Cave vai chegar a médio, arrematou e foi um gol a um ângulo espetacular. Tempo de intervalo, algo de mágico aconteceu naquele balneário. Nós estamos todos a querer falar, um pouco nervosos. Havia 3-2 a favor do Real Madrid e Bela vira-se para nós e começa aos gritos a dizer: senhor, nós ganhar o Real Madrid velho, veco, e tanto falava e eu mostrava ali português, espanhol, italiano, tudo, onde nós habituámos ao jogo. E nós, segunda parte, ganhar, o senhor vai ver. Nós vamos ganhar. Exatamente. Tenho medo porque o pior já passou e agora a gente vai ganhar. E assim, então, olhávamos uns aos outros. A gente ouve um treinador dizer que isto tudo. Nós crescemos, nós passamos a ter 2 metros de altura, passamos a ter mais 90 minutos nas pernas, nós passamos a ter tudo isso. Acreditámos plenamente naquilo, foi uma palestra brilhante. Era um treinador de olhar para os jogadores e compreender aquilo que cada um devia dar. Mas, primeiro de tudo, dar o respeito
que nós tínhamos pelo treinador. Para ele, a vida fora do futebol era muito importante. Era muito importante da forma como comíamos, da forma como dormíamos, da forma como trabalhávamos em casa, como tratávamos as nossas mulheres. Conseguia transmitir a disciplina que ele queria impor à equipa, conseguia transmitir no pai, para dentro do campo transmitir aos colegas. O importante para ele era que tivéssemos realmente a preocupação de dormir pelo menos no mínimo de 8 horas. O Caiado, que era realmente era o adjunto de Bela Goodman, aí se preocupava muito em ir à casa de cada um para ver se realmente estávamos a dormir, se estávamos em casa, se não estávamos, enfim, que nós tivéssemos realmente uma vida sã, uma vida do cumprimento daquilo que era o nosso trabalho físico, né? Porque com uma boa condição física, as nossas qualidades estavam sempre presentes. Tínhamos a força realmente, a força jovem, não é? A força do... Isso era realmente produto daquilo que o Bela Goodman exigia. Nós fisicamente estávamos mais bem preparados do que estava o Real Madrid. A equipa cresceu no segundo tempo, domina por completo, não deixa mais o Real Madrid chegar muito perto da nossa área. Eu já não para toda a bola. Faz sempre um bocadinho. Que estes gajos vêm de onde? E eles tiveram medo da gente. Mas a gente com o coração dele, benfiquista, temos cabo deles. Mário João. Puskas can't control it for once, and it's the opposite number 10 who's in the thick of things. They're level yet again. Unbelievable from the boot of Mario Kaluna. Foi bailarico dos diabos. Uma alegria. Ganhamos confiança e pronto. E eles, e foi o contrário, os Eusébio, dos Zé Águas, do Zé Augusto, deram cabo deles. Costa Pereira, Germano, Zé Águas, Mário Coluna, Eusébio, Simões, Zé Augusto, quer dizer, não, nós temos que falar dos outros que se batiam no campo de uma forma que permitia que depois nós fizéssemos o resto. Nós tão magrinhos e tão pequeninos, jogar contra aqueles anos, e era uma equipa que já tinha provado antes dessa final, que era uma equipa fabulosa. Eu ia apanhar precisamente um dos melhores jogadores do mundo. O Gente era um jogador em melhor forma na equipa do Real Madrid. Ele era um homem que fazia, por exemplo, os 10 ou 11 segundos com a bola nos pés. Era uma velocidade que era uma coisa estrondosa. E depois tinha um jogador ao pé dele, que era o Puskas, que metia a bola a 30 metros ou mais, com uma facilidade, sei lá como. E eu, assim que vi o Puskas com a bola a querer meter, começava logo a corria antes dele. E apanhavam sempre, como costumo dizer, apanhavam sempre na curva. Fisicamente, papai, muito bem para aquele jogo. Marquei-o implacavelmente. Tinha que chegar duro, pois está claro, contra um jogador daquele tem que chegar duro. Não se pode dar nem ia dar beijinhos a gente. Combinei com o Zé Augusto e lhe disse a ele, olha, até o meio campo eu marco em cima. E tu depois tomas daí para a frente, essa é a coisa. Mas ele também raramente passava de meio campo para trás. E com o Germano, combinei com o Germano, assim que o Puskas lançar a bola, tu corres para o lado e eu vou te largar. Foi assim que nós conseguimos dominar
a equipa do Real Madrid, porque a equipa do Real Madrid não era uma equipa qualquer. Não foi por acaso que muitos dos meus colegas, no fim do jogo, vieram-me cumprimentar. Porque eles sabiam bem o que era difícil marcar um jogador daqueles. Por isso eu nunca me esqueço deles. E não só aprendi a ter que entregar-me completamente ao jogo, como ainda me fizeram mexer de modo a que eu não perdesse pelo tempo. Estes são os homens. Esse é o Benfica. Essa é a história que eu procuro sempre contar. Por acaso o gol do Eusébio, até de uma jogada de um desarme que eu faço ao gente e depois meti a profundidade ao Eusébio, o Eusébio correu, o Santa Maria, que não tinha cabedal para ele, mandou-lhe uma porrada, o Águas é que queria marcar o penal. E o Eusébio foi a correr para o Coluna e disse ao Coluna: ó Zomar, diga a ele que eu é que tenho que marcar, não é ele, eu é que tenho que marcar. E o Coluna chegou-se ao pé do Águas e disse: ó Zé, deixa, com aquela voz dele, ó Zé, deixa lá o miúdo marcar o penalti. Eu sou orgulhosa do pai que tive, não é? Não só porque foi um grande jogador, mas porque acabou por ser admirado pelo país inteiro, não é? Tinha aquela voz mansa, mas autoritária, e era um pai carinhoso. Em casa, no ambiente familiar, não falava, mas quando se reuniam os amigos, não havia outro tema senão o futebol e a jogada tal, e lembras-te da outra vez, e foi assim, e passaste-me tua bola, e eu é que apanhei, e era assim. Mas voltamos ao penalti. Eusébio vai bater, mas houve o que não deve, do defesa do Real Madrid. Esse jogador, Santa Maria, insultou o Eusébio quando ele ia marcar o penalti para ver se ele se intimidava e só se ficava nervoso e falhava o penalti. E o Eusébio quis saber o que ele estava a dizer, porque o meu pai mais ou menos entendia o espanhol. O Eusébio era recém-chegado à Europa, não estava muito familiarizado ainda com o castelhano. E quis saber o que era. O pai, claro que não traduziu logo no momento, que era para ele realmente não. Vou dizer o que é que ele te chamou que não vale a pena, né? Senão nem havia penalti e não havia nada. Ele era muito garoto, então o pai não traduziu, mas deu-lhe essa instrução. Depois de marcares o penalti, também podes lhe dizer isto e aquilo, claro. E foi quando o Eusébio marcou o gol. Uma das coisas que mais me impressionou no Eusébio foi a juventude na cabeça e a maturidade e a responsabilidade e, sobretudo, não ter medo de fazer. E voltou a não ter naquele inesquecível livre direto. Deixem-me bater. Ele sabia do que falava. Quando acabava o treino, o Eusébio ficava para marcar penaltis, para marcar livros, e depois de cumprir essa forma que íamos para o banho, mas todos os dias depois do treino o Eusébio ficava e preparava realmente aquilo que ele entendia que era importante. Era precisamente. E marcar livros. Como ele marcava. Ficávamos 2 ou 3 para fazer uma barreira na altura. Era sempre o último a sair do campo. Contra o Real Madrid, você imagina um miúdo dizer assim: mas deixa marcar e eu fazer gol. Bem, então, é melhor estarmos a falar ele. Tinha que mandar voar e agarrar-lhe o corpo, porque ninguém o conseguia parar. Eusébio tirava a coroa a Di Stéfano e este fazia-lhe uma vénia. E do jogo, e nós comentámos, alguns, esse Madrid, homem, é fantástico jogador. O Benfica ganhava a taça e Eusébio a camisola de Di Stéfano. Ele escondeu nos calceiros que eram assim ninguém tirava. Como aquela autêntica, a ideia era mesmo dele guardar, o tesouro,
que ele tinha, porque o Di Stefano para ele era o melhor jogador, era o ídolo que ele tinha. Foi a forma que ele levou-se bem daqui e ninguém vem cá descer. Estávamos todos ao pé do Águas. O Águas estava a receber a taça e depois um bocadinho mais ao lado havia uma vala. Foi uma confusão danada. Foi um pandemónio. A festa, os abraços e os gritos naquela altura eram tão grandes. As pessoas empurravam a gente e hoje caiu lá por dentro da mala. Só demos para a falta dele quando já estávamos no balneário. Foi uma vida, a minha vida. Até hoje, foi ser bicampeão europeu. Vencemos esse monstro do Real Madrid. Tinha tido um domínio na Europa durante muitos anos. Foi um dia que nunca mais ninguém vai esquecer. Há um dito que se diz que o Benfica não teve infância, já nasceu grande. Mas não é. Mas amadureceu mais nessa época. A minha mãe colecionava os jornais, a Bola na altura, fez, sei lá, um trabalho incrível. Eu era doido por futebol, doido pelo Benfica, e fui vendo enquanto miúdo, fui lendo, fui recuperando as fotografias, os resultados, o título, Nós fomos todos bebendo disso. Isso é passado quase geração para geração de jogadores que chegam ao Benfica. É muito difícil de verem compreender. É difícil sentir aquilo que eu ainda hoje sinto quanto a estas coisas. Esse é o marco principal da história do clube em termos futebolísticos, e é esse marco que todos nós, todos os profissionais do Benfica, têm que ter presentes e tentar voltar a isso, e tentar voltar a dar essa vaidade ao nosso adepto, porque no fundo, que essa geração, tudo aquilo que essa geração, no fundo é uma geração, fez neste clube, nunca se poderá apagar, e será sempre talvez o marco maior da nossa história. Só um dia igual a esse dia foi o 25 de Abril. Havia bandeiras do Porto, havia bandeiras do Boa Vista, havia bandeiras do Sporting, havia bandeiras de todos os clubes. Portanto, isto foi uma coisa inédita, foi uma coisa ao nível nacional. Consolida, consagra o futebol do Benfica. É um futebol pragmático, onde a categoria dos nossos jogadores, a categoria nasceu connosco. Vocês ocupavam aquilo que os técnicos nos pediam que fosse. Não é? Havia uma capacidade de inteligência muito ativa e muito produtiva. A combinação entre aquilo que era a abnegação, aquilo que era a entrega e da arte e do talento, isto combinou de tal maneira com aquilo a que eu chamo de humildade e inteligência, fez desse grupo bem restrito dos melhores da história do futebol mundial. No sorteio, saiu-nos o Real Madrid, novamente. E novamente temos 5-1 ao Real Madrid. Esta gente, mais ou menos na sua grande maioria, consagra-se no Campeonato do Mundo de 66. Mas afinal, que jogadores tão especiais eram estes? Costa Pereira, guarda-redes muito vistoso, muito elegante, excelente fora dos postos, um homem culto, muito interessante, figura. Era uma juventude de homens interessantes. Oi. Mas claro, o marido era o meu marido, não é? Para mim era o melhor de todos. Às vezes com alguma insegurança antes dos jogos, lembram-me disso? Porque a gente já estava a viver o jogo intensamente, era muito, já sonhava, falava do jogo nos sonhos, eu via que aquilo tudo estava já na cabeça dele, eu percebia, e depois quando ele acordava, quando estávamos a falar, dizia-lhe o que eu disse isso. O Mário João, um abnegado, um homem com uma entrega total, com um bom pé direito, que subia e centrava. Não era veloz, mas era inteligente a resolver as dificuldades que poderia sentir. Germano, esse para mim foi
verdadeiramente o primeiro Beckenbauer do futebol da Europa, sem dúvida. O melhor que eu vi jogar naquela posição. Quem nunca viu o Germano jogar, pois que se lembra de Beckenbauer e que ponha o Germano ao nível do Beckenbauer. Fico a ter uma ideia qual era o perfil deste jogador. Depois tínhamos o Ângelo, o outro grande abnegado, tecnicamente superior, um homem também muito entregue à luta e de grande fervor, de grande suporte, não se calava em campo e fazia das tripas coração e por ali era difícil passar. Depois tínhamos ali no meio o Cavani e o Cruz, combinavam ambos tecnicamente muito interessantes. O Cavani ainda com mais poder físico do Fernando Cruz. Mas estes jogadores eram, para além da comunicação e da entrega, tinham visão de jogo, sabiam passar a bola. Tinha uma coisa que hoje o futebol exige, que era a multiplicidade de funções. Eles desapareciam em todo lado. Depois na frente, o Zé Augusto impressionou-me extraordinariamente, porque sendo extremo foi um goleador, fez muitos golos, jogava bem de cabeça, centrava muito bem, tinha uma velocidade, puxando a bola do pé esquerdo para fora, para depois o direito utilizado para centrar, de uma forma muito simples. Um dos jogadores que mais me impressionou, José Águas, não só da cintura para cima, mas também da cintura para baixo, porque tinha, tecnicamente, chutava muitíssimo bem, fazia muito bem a recepção e tinha um jogo aéreo fantástico. Era aquilo que mais o distinguia, porque é um bem que não é muito comum, mas que tecnicamente era um jogador muito hábil também, nesse aspecto, e fazendo, foi sempre aquilo que eu tive que suportar, fazendo um paralelo, ele tecnicamente foi melhor do que eu era. O Mário Coluna, o homem que após o José Águas foi capitão de equipa e que era um grande transportador. Ele era muito orgulhoso de ele mesmo e orgulhava-se muito de ter sido considerado o motor da equipa, não é? Aqui está um jogador que era capaz de jogar boxe to boxe com uma capacidade física extraordinária e, sobretudo, um líder, sem falar muito, não conheço ninguém que tenha sido capaz de mandar nos outros ou de liderar os outros, quase não falando. Uma vez que ele foi insultado por um jogador adversário e que ele ficou muito ofendido com isso e aproximou-se desse tal jogador para repreender, mas sempre com aquele ar tranquilo e com a mão assim no ombro, como se estivesse a falar tranquilamente, mas a magoar-se. Teve a postura nesse momento, ele com aquele ar dele, sereno, tranquilo, e ele ia cravar as unhas E ainda por cima com gols decisivos extraordinários fora da área, portanto, fantástico. E depois eu que apareço ali e a não ter receio de triangular, ir à linha, cruzar para os Águas, mais tarde depois para o Torres e voltar para trás. Era esta a minha função e consegui, com a ajuda deles, consagrar. Mas nós vamos ter certas dificuldades em encontrar os objetivos, definir o que é que foi. Eu diria, apenas com uma palavra, um dos reis do futebol. Há uma lista, há uma dezena deles. Nós tivemos um chamado Eusébio. Um jogador que aquele remarque, o meu pai foi jogando hoje em dia com dificuldade de acesso, era uma coisa fora de série, penso eu, mas tinha muito, era um jogador completo. Tinha várias vertentes, muito completo. Realmente tenho orgulho de ter sido filha dele. Sofreu muito e foi muito legal para vocês aos dois, dele aos dois esquerda e depois aos dois direitos.
E antes da morte dele, ele tinha, queixava-se muito e estava sempre a ponderar se ele ia ser novamente operado ou não. E que era muitas vezes que ele sofria realmente toda a carreira que ele teve, as infiltrações, que é completamente diferente do que atualmente, não é, se usa, sofreu muito. Ele tinha muitas outras. Ele muito novo, e até chamar-lhe montes de nomes, se qualquer gente conhecia muito isto, ou preto isto, ou preto aquilo, já dava mais força dele, já que é assim, eu sou ou não sou, então deixa eu ver se o preto é bom que não é. Nunca houve muito problema com isso. Com o pai, eu desde pequena, eram duas raparigas, não tinha um rapaz, de sempre brincalhão, mas era sempre aquele pai que era na linha direita, só que eu e a minha irmã sempre conseguimos sempre manobrar, e ele sempre, para ele tínhamos que seguir sempre o caminho de sempre em frente sem quebrar, mas há coisas que nós herdamos muito do meu pai, que era a palavra, a fidelidade, sempre honestos mesmo, humildes. O Eusébio, para mim, foi realmente a melhor figura de sempre. Até hoje ainda não apareceu nada comparativo. Mas deixe-me aqui recordar dois jogadores, já que estamos a falar nisto. Não foram campeões europeus, mas que tiveram uma carreira extraordinária no Benfica. Chama-se Jaime Graça e José Torres. Esses dois jogadores não fazem parte dos campeões europeus, não foram, mas foram dois grandes jogadores do Sport Benfica, entre outros, mas estes, visto que terem feito finais e não tiveram o prazer de terem sido vencedores. Começa então outra história, a das finais perdidas. Em 7 anos, o de 61 ou 68, o Benfica está em 5 finais. Íamos pegar essas 3 finais a seguir e nós ganhámos. Jogar em San Siro e tinha que ser o Inter. Jogar com Manchester e tinha que ser em Inglaterra. Vamos para San Siro em 65, Costa Pereira tem que sair, não há substituições, vai Germano para a baliza, nós acabamos com 10 com o Germano a guarda-redes. Perdemos esse jogo 1-0. Numa noite chuvosa, numa noite em que podíamos perfeitamente ter ganho esse jogo. Olha, por exemplo, estou-me a lembrar disto, contra o Manchester United, Wembley, 2-3 minutos do fim, eu tenho a felicidade de fazer um passe ao Eusébio, o Eusébio está à frente ao Steppen e chuta com muita força e direita a ele. Veja bem, o que era ter ganho esse jogo a 2 minutos do fim, quase que me apetece dizer que as nossas vidas teriam sido diferentes. Eu não gosto muito de falar de sorte ou azar, mas as situações adversas com que a equipa se confrontou, os momentos que poderiam ter sido de glória, que passaram a ser a história de que Bela Wood amaldiçoou o clube. Vejam bem a diferença entre o que é a glória e não direi a desgraça, mas quase. 20 anos depois, quase, novamente. Rui tudo fez para herdar a Europa do pai. Meu pai sempre foi muito preocupado com, exageradamente se calhar, e então achava que eu ia ficar menos tranquilo se o visse a ver-me quando eu jogava. Por isso procurava sempre alguma descrição e eu, a partir dessa altura, até por graça, o sítio que fosse mais escondido era para onde eu sabia que ele estava. Normalmente descobria-o sempre. Ele deixou-me sempre, felizmente, digo eu, perfeitamente à vontade, porque eu de pressão e de stress eu tive suficiente, tanto por ser jogador de um grande clube como o Benfica, como por ser filho de quem era. E isso foi um peso
grande, com o qual eu acabei por conseguir lidar. Mas, voltando atrás, meu pai sempre foi um apoio, sempre foi uma pessoa muito cuidadosa, muito tranquila em relação àquilo que eu ia fazendo no futebol. Em Viena, lá em Milan, eu lembro que até o Bela Gutmann tem estado lá em Viena e que ele até se chegou ao cemitério, não há por uma por outros depois, não sei que reza é que fizeram, mas até era para ver se aquele indício ficava por ali, mas vamos azar. Mas acho que todos nós estamos sempre à espera dessa, não é? E acho que sim, que era o que ele sofreu muito. É assim, uma pessoa com a idade que ele tinha, para ele era tão fácil, certo? Tipo, todas com muito esforço, e sempre trabalhou muito, mas há coisas que eu acho que para ele até saltava para dentro do campo e marcar o livro, o penalti, e para ele assim, como é que ninguém consegue ver que aquilo é tão fácil? Eu acho que ele sentia-se tão impotente, e para ele não era fácil, eu tinha que ser assim, é bom, algum sentido. Naquele tempo, as equipas de futebol havia muita amizade. Quando entrávamos num jogo, e jogo deste calibre, afinal, nós dávamos tudo, punhamos o coração na relva. Tenho uma grande gratidão para o Benfica, agradeço muito ao Benfica e agradeço muito a todos a ter ido para o Benfica, foi lá que me fiz homem. Mística, jogar à Benfica, sentir o clube, terão estes valores sobrevivido aos tempos? A resposta de quem sabe. Quando qualquer jogador chega ao Benfica e nós podemos dizer orgulhosamente, vaidosamente, que fomos campeões europeus, 2 vezes campeões europeus por aí fora, e fizemos semifinais e por aí fora, nós temos que recuar a esse tempo para dar esse exemplo, para mostrar o que é que foi o Benfica. E inevitavelmente utilizamos isso também para dizermos que é aquilo que nós queremos voltar a fazer no nosso clube. Portanto, é o sonho de todo o benfiquista, é poder ter esse santo, porque eu calculo, enquanto benfiquista ferrenho que sou, calculo, e ouvir o meu pai, e ouvir as histórias do meu pai e por aí fora, calculo que esses tinham sido anos de uma vaidade tremenda para qualquer adepto do clube. Uma coisa boa que temos conseguido é fazer com que todos eles, ou que a grande maioria deles, tenham um sentimento real pelo clube e não só profissional. Que se afeiçoem ao clube, que consigam perceber o que representa ser um jogador do Benfica. É evidente que se recuarmos aos anos 60, ou se recuarmos até aos anos 90, onde eu estou presente e, portanto, posso à vontade falar dele, a grande mancha de balneário é portuguesa. Portanto, se é portuguesa, conhece melhor a história do país, conhece melhor a história do nosso adepto, conhece melhor a história do clube de consequência. Portanto, é muito mais fácil que esse jogador tenha mais conhecimento daquilo que é a realidade do clube do que um jogador que chega do estrangeiro e provavelmente muitos deles acabam por estar de alguma forma de passagem. Portanto, quando nós falamos hoje de jogadores que saem da nossa formação, ora, eles já beberam muito na nossa formação para poderem chegar à equipa principal e terem uma melhor noção daquilo que é a realidade do clube. Então, se tu conseguires, e por isso a estratégia de termos muitos jogadores da formação ou de procurarmos ter sempre muitos jogadores da formação não tem a ver só com o aspecto esportivo, ou não tem só a ver com o aspecto financeiro, de uma venda futura, por aí fora, mas tem a ver com o trazer para dentro do balneário aquilo que são os pergaminhos do clube também que vão aprendendo desde cedo. E, portanto, juntando a esses jogadores portugueses com experiência, mas com conhecimento, com crença pelo clube, com orgulho pelo clube, tudo se torna mais fácil transmitir aos restantes. Portanto, é aqui que nós temos procurado fazer com que estes nossos grupos de trabalho sejam excelentes profissionais, enquanto profissionais de futebol, e as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. O jogador de futebol não deixa de ser um profissional de futebol,
mas ao mesmo tempo estarem de alguma forma carregados de benfiquismo também e de paixão por um clube que estão a representar. Se consiga aliar a parte profissional, a qualidade do jogador, os objetivos que tem que ter na carreira por aí fora, com a paixão de ter o nosso manto sagrado, como a gente costuma dizer dentro do balneário, quem tem esta camisola vestida, e quando vai lá para dentro deixa de ser profissional e passa a ser um representante deste clube dos pés à cabeça. E portanto é isso que nós temos tentado transmitir. É óbvio, e eu percebo a parte do adepto, que quando a equipa não ganha ou quando a equipa não está a jogar bem, a primeira coisa que se discute é isso, mas nunca se dá elogio quando é ao contrário. Quando a equipa ganha e quando estamos todos para o Marquês e por aí fora, raramente tu consegues dizer, ou o adepto consegue dizer, que estes sim tinham a mística do Benfica, conseguiram dar a mística, conseguiram entrar para dentro do campo com aquilo que são as crenças do clube. Quando a equipa não ganha, a primeira coisa que se vai buscar, ou o adepto tenta ir buscar quase de uma forma irracional, muitas vezes é isso, mas não sempre está certo. E por vezes acaba por ser até de uma forma injusta para com o jogador. O ganhar não significa só correr ou ter mística. E portanto é um apelo que eu faço, que aproveitem esta reportagem também para fazer esse apelo, respeitando o adepto, percebendo qual é o sentimento do adepto, mas também explicando aqui um bocado como é que funcionam as coisas. Se nós recuarmos aos anos 60, por exemplo, e volto a dizer, aos meus anos, para além da Mancha ser muito portuguesa e, portanto, ter mais facilidade em ter mais benfiquismo dentro do balneário, acontecia também que os jogadores duravam 10 anos no clube. E, portanto, a partir de um certo momento, passa a haver duas situações que hoje, no futebol mundial, não no Benfica, no futebol mundial, são mais difíceis de acontecer. Que é, eu estou no melhor clube português e, portanto, não quero sair daqui. Eu tenho que estar a um patamar sempre elevadíssimo, porque senão vem outro. E, portanto, eu tenho que me manter aqui. E, por outro lado, os anos vão passando e a minha afeição ao clube é sempre cada vez maior. E, portanto, isso juntava uma coisa à outra, metendo depois no meio disto tudo a qualidade imensa que os nossos jogadores tinham, fizeram com que esses grupos fossem os chamados os grupos da mística, que criaram a mística, que não havia, até porque não havia transferências e, portanto, o jogador era praticamente... Eu, quando subo aos cenas do Benfica, portanto, ainda numa fase que não há muita transferência para o estrangeiro, nem sequer se falava em transferências para o estrangeiro, qual é o meu primeiro pensamento assim que eu piso o balneário do Benfica? Só pode ser um, eu daqui não posso ir mais. Claro, porque eu saindo dali, na minha cabeça, ou na cabeça de qualquer jogador do Benfica, até ao momento das transferências, até ao momento de aparecer as transferências mundiais, eu saí daqui para pior. Independentemente de serem do Benfica ou não serem do Benfica. Sim. O meu caso, como de tantos e tantos outros, para além do desejo profissional de chegar à primeira equipa do Benfica, havia também o representar o meu clube. Mas isso não aconteceu só comigo, aconteceu com milhares de jogadores. Mas, por outro lado, em termos profissionais, eu saí do Benfica, eu vou sempre para pior. Porque o Benfica é o melhor do mundo, portanto, eu não posso sair daqui para lado nenhum. E havia, juntando isso aos anos que iam passando de clube, os jogadores dos anos 60, quantos jogadores dos anos 60, 70, 80 tivemos no nosso clube com 10 anos de casa seguidos? São muitos. Sim, e, portanto, isso faz com que a mística seja muito mais palpável, porque o jogador está muito mais firme no clube do que está hoje. Hoje, com os mercados abertos, com 2 mercados anuais abertos e com os valores de transferências que há, é muito mais difícil tu conseguires controlar isso do que nos anos 60, 70, 80 e até aos anos 90, por exemplo. Independentemente de nós não estarmos no mercado principal do futebol, todos os jogadores que chegam ao Benfica sentem que está num dos melhores clubes do mundo. Se calhar não está, e somos, se calhar não, nós somos tremendamente prejudicados em termos internacionais por não estar na melhor liga do mundo, ou nas melhores ligas do mundo, em termos financeiros. Agora, enquanto clube, isso não tenhas a menor dúvida que nós estamos na vanguarda de tudo. Não há jogador que saia do Benfica, mesmo para clubes muito ricos da Europa, e que não lamentem as condições que tinha no Benfica. Portanto, esse orgulho nós temos, e acabamos depois, de consequência, por ter os elogios ao clube da parte desses jogadores que ficam sempre ligados, que ficam sempre a pensar um dia até poder voltar ao clube, a nunca se esquecerem das condições que lhes foram dadas aqui para trabalhar a 100% no clube, e a forma como acabam todos por evoluir. Não é uma casualidade, não é um acaso que os jogadores que nós hoje temos na ribalta do futebol mundial tenham saído daqui, que tenham evoluído tanto no nosso clube. Não é
Nada nasce por acaso nesse aspecto e, portanto, esse reconhecimento, o reconhecimento por aquilo que o clube lhes deu e, ao mesmo tempo, continuarem muito ligados à nossa casa, mostra o trabalho que tem sido feito dentro do clube e mostra as condições que nós damos a todos eles, mas a forma como eles saem daqui. Eu achei um piadão agora numa entrevista do Ederson, ele dizer que o clube dele é o Benfica. E há pouco eu falava dos estrangeiros e, portanto, está aqui um caso flagrante. E nós acabámos por dispensar o Ederson enquanto júnior e, portanto, podia ter até alguma mágoa nesse sentido, ou coisa assim, mas a forma como ele saiu daqui, a forma como ele representou o Benfica, a forma como ele foi recebido aqui, faz com que o jogador saia daqui e nunca esqueça aquilo que foi esta casa. E, portanto, não pode ser só um motivo de orgulho para nós, dirigentes, que trabalhamos juntamente com os jogadores, tem que ser um orgulho para todo o clube que hoje tenhamos chegado a este patamar. Há uma outra situação que é muito fácil de perceberem também, que é, ao passo que há uns anos atrás os jogadores chegavam e a primeira preocupação era fazer disto um trampolim para ir para as melhores ligas do mundo, hoje notas que o jogador, mesmo com ofertas de outros países mais importantes, e reparem bem naquilo que eu digo, mais importantes financeiramente e enquanto projeção de liga do que aquilo que é a nossa, porque nós estamos aqui a pôr o Benfica comparados com esses clubes, estamos a pôr as ligas comparadas, porque nós não somos inferiores a nenhum desses clubes, um pouco mais ou menos. Temos uma liga que não nos permite estar aos mesmos patamares, quer de projeção de carreira, quer em termos financeiros, que tantas outras ligas, isso é que é a diferença, mas ao passo que, enquanto os jogadores chegavam e se havia uma proposta de um desses países, eles rapidamente aceitariam essa proposta. Hoje isso já não acontece. Hoje acontece, vão mesmo para um clube de top dessas ligas, caso contrário, a permanência no Benfica começa a ser cada vez mais normal para o jogador, porque percebem exatamente onde estão e aquilo que este clube lhes pode dar a eles todos também. E isso é uma vitória de todos nós. Não sei se o Benfica não pode ir a ser campeão europeu, eu espero que seja. Concordo. E que o Benfica ganhe jogos para ser campeão. Temos que separar daquilo que é o desejo e a realidade. Eu tenho o desejo enorme de ver outros campeões europeus no Benfica. Isso tenho. Terei sempre até ao fim. Mas, por outro lado, eu não posso esconder a realidade, não a posso ignorar. Tendo em conta aquilo que eu olho e vejo por parte da UEFA, em que cada vez mais o grande é maior, muito difícil para o Benfica, tendo em conta aquilo que é a nossa dimensão económica ou financeira e aquilo que são as nossas competições, é difícil para o Benfica poder combater a capacidade económica ou financeira dos Manchester de Inglaterra, do Burnley, dos Barcelonas de Espanha, das Juventus de Itália, dos Bayern Munique da Alemanha, etc. É muito complicado. E o Benfica tem, enfim, feito bons negócios e tem conseguido muito dinheiro, mas o mercado está extremamente inflacionado, o que torna ainda mais difícil para um clube, embora seja grande, no mundo. Eu quase que diria que o país é demasiado pequeno. Vamos à análise em números. Caso ímpar, a nível europeu, o Benfica foi bicampeão europeu e esteve num total de 10 finais. À esquerda pode ver a prestação das Águias antes de nascer a Liga dos Campeões. Impressionante, de facto, a constância de presenças nos quartos, meias e finais. À direita, o momento em que o futebol mudou. Os ricos tornaram-se cada vez mais ricos e a cada competição começaram a ter acesso 3 ou 4 equipas das principais ligas europeias. Neste quadro podemos ainda notar os largos anos da crise benfiquista pós-1994. Durante uma década o Benfica esteve arredado das decisões europeias, mas podemos notar que na última década o Benfica atingiu em 7 ocasiões os quartos de final, as meias finais e até 2 finais de provas da UEFA.
e hoje tu tens 4 clubes de cada um destes países, e, portanto, depois tens os novos ricos, os Paris Saint-Germain, os Manchester City e por aí fora, que têm investido bilhões e não conseguem lá chegar, para já ainda não conseguem lá chegar também, ou ainda não chegaram lá, pelo menos até agora, e portanto, por aqui tu tens uma panóplia de clubes que te mostram que é difícil hoje chegar a uma final da Liga dos Campeões. Não é impossível, mas é difícil chegar. Portanto, na nossa cabeça tem que estar as duas situações bem presentes. É extremamente difícil, mas não há impossíveis. Isto é a primeira situação. A segunda situação é, inevitavelmente, nós temos que ter, enquanto grande clube de grande dimensão, temos que ter sempre na nossa cabeça, temos que ter uma participação honrosa nesta competição. Isso é inevitável, à qual não tivemos, infelizmente, nos últimos anos, que não nos correram nada bem, mas temos que nos preparar efetivamente para poder estar num patamar elevado na Liga dos Campeões, independentemente depois de poder chegar a ganhá-la um dia ou não. Este nosso presidente, Luís Vieira, é realmente um homem que dimensionou o Benfica de uma forma superior ao nível das grandes equipas, para podermos confiar de que o Benfica já foi e continuará a ser um dos maiores clubes, se não o maior clube do mundo. O primeiro pensamento hoje é ter uma equipa, criar competição necessária para que o nosso clube possa estar, primeiro, sempre representado na Liga dos Campeões, segundo, bem representado e chegar a níveis que nos orgulhem, que satisfaçam o nosso adepto, que orgulhem e que seja representativo do nosso nome. E, portanto, esse é o primeiro passo que nós temos que dar, recuperar estes 2 anos, nomeadamente estes 2 anos que não nos correram de feição, e voltar a estar a patamares que tenham, que representem, no fundo, aquilo que é a grandeza do nosso clube. Dentro destes parâmetros todos que acabámos aqui de dizer, das dificuldades que é hoje jogar uma Liga dos Campeões, mas que não podemos pôr esse impossível na nossa cabeça, nem podemos entrar para uma competição só com o pensamento é difícil e, portanto, não vale a pena investir muito nesta competição. Esta competição é aquilo que é mais representativa do futebol mundial em termos de clubes e, portanto, nós temos que, com a dimensão que nós temos efetivamente que estar a patamares e aqui abrimos o jogo todo, quer dizer, não ficámos satisfeitos com aquilo que fizemos nos últimos anos e, portanto, temos que recuperar rapidamente a nossa condição de grande clube de top europeu. Há dificuldades, é certo, mas há trabalho, qualidade, mística, história e esperança. E essa esperança é a última a morrer. A minha maior alegria agora era que o Benfica fosse uma vez mais campeão europeu. Era uma alegria. Até digo mais, antes de morrerem, que leve no coração essa alegria de campeão. Eu gostava que, antes de morrer, ver o Benfica novamente campeão europeu. Esse será realmente o dia fundamental da minha vida.